Bom dia, Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Gostaria de compartilhar essa passagem bíblica, essa reflexão. É João capítulo 5, versículo 1 até o 11. É a cura do homem de Betesda. Diz assim no versículo 1 até o 11. Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Neste ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento nas águas. De certo em certo tempo descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e sabendo do que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: Levanta-te, apanha o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus aos que foi curado: É sábado, e não te é permitido carregar o leito. O homem respondeu a eles: Aquele que me curou ordenou-me: apanha o teu leito e anda. Eu quero frisar 6 pontos importantes. O primeiro ponto é: a espera prolongada não anula a fé, né? O homem estava enfermo há 38 anos. Isso, né, vem nos ensinando que mesmo quando a resposta parece demorar, Deus não se esquece de ninguém. Deus não esquece de você. O tempo não limita o agir de Jesus na sua vida. Em João, capítulo 5, versículo 6, Jesus pergunta: Queres ficação? Jesus sabia da condição dele, mas fez a pergunta para despertar nele a consciência, a fé e a decisão. E o segundo ponto, nem toda cura vem do método que esperamos, né? O paralítico esperava o movimento das águas, mas a cura veio pela palavra de Jesus fora do tanque. Às vezes você está esperando de um jeito, às vezes você está pensando que vai acontecer de uma forma, mas Deus usa a forma que Ele quer. E na vida desse paralítico, o método usado foi pela palavra de Jesus, né? E a lição que nós aprendemos é que às vezes Deus quebra nossos paradigmas. Ele age fora do sistema, né? Que aprendemos a confiar, né? Nós devemos confiar sempre em Jesus e Ele vai agir da forma que Ele quer. E Jesus, o terceiro ponto é o seguinte: Jesus vê quem os outros ignoram, né? Entre muitos enfermos, Jesus escolhe aquele homem. Isso nos mostra que Deus não trabalha por sorte, né? Mas por propósito, entendeu? Deus ele trabalha na nossa vida por propósito e não pela forma em que um homem vê. Jesus escolheu aquele enfermo, né? Jesus o viu deitado. Mesmo em meio à multidão, ele vê você. Mesmo em meio à multidão, ele nos vê, né? O quarto ponto é: a obediência precede o milagre. Em João capítulo 5, versículo 8, diz assim: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Né? O homem obedeceu antes de sentir qualquer evidência física, antes de sentir qualquer coisa, já levantou. Né? A fé verdadeira responde à voz de Deus, não às circunstâncias. Né? Ele ouviu e levantou. Né? Então, assim, às vezes nós ouvimos a voz de Deus e a fé nossa é tão pequena que nós não cremos. Deus está falando, levanta, anda. Levanta, anda. Jesus já ordenou e pelas nossas limitações nós às vezes nos pegamos acreditando apenas na nossa limitação física. Eu não consigo, eu não posso. Não. Jesus está falando, levanta e anda, que o mais ele fará. Né? E o segundo ponto é o seguinte:
Então, segundo não, o quinto já, né? O milagre traz responsabilidade. Depois da cura, Jesus diz, em João capítulo 5, versículo 14: Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Isso é forte, meus irmãos. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Isso mostra que a graça não anula o compromisso com uma vida transformada. Grava isso. A graça não anula o compromisso com uma vida transformada. João, capítulo 5, versículo 14. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Foi o que Cristo avisou para ele. Se ele pecasse mais, se ele continuasse no pecado, poderia acontecer coisa pior na vida dele. Então, isso nos mostra e nos alerta, sim, que a graça não anula o compromisso com uma vida transformada. Uma vez que você teve a sua vida transformada por Cristo, você tem que parar de praticar o pecado. Você tem que praticar os seus velhos hábitos malignos em que está enraizado ali na nossa, na nossa vida, quando nós estamos fora da graça, fora da presença de Deus. Nós temos uma vida pecaminosa, nós temos uma vida imunda, nós praticamos coisas que não agradam a Deus. Mas a partir do momento que nós nos transformamos, nós temos uma vida transformada em Cristo, nós temos que renunciar ao pecado. Sexto ponto. Nem todos celebrarão a sua cura. Os religiosos criticaram o homem por carregar o leito no sábado, né? Quando Deus te levanta, alguns vão questionar o método, não o milagre. Eles deveriam ter ficado maravilhados com o milagre, mas não, eles foram questionar o método. Ah, como que ele fez? Não, entenda. Quando Deus te levanta, alguns vão questionar o método, não o milagre, né? E a conclusão para esse pequeno estudo, né, sobre o paralítico de Betesda nos ensina que Jesus é maior que tradições, ensina que a palavra de Cristo gera vida e ensina que a espera não define o fim da história. E o milagre é o começo de uma nova caminhada. Amém? Esse é o pequeno estudo que Deus me deu aqui no carro, quando eu parei para poder meditar na palavra do Senhor. Né, que fique gravado nos nossos corações, em nome de Jesus, e tenha um bom dia.